Disseram a você que era química. Aquela sensação estranha, quando alguém entra na sua vida e, de repente, algo dentro de você desperta. Sem aviso, sem explicação. Seu coração acelera quando essa pessoa aparece. Sua mente começa a revisitá-la em silêncio durante o dia. E mesmo quando você tenta se distrair, algo invisível continua puxando sua atenção de volta para ela. Você começa a perceber detalhes que antes passariam despercebidos. Um olhar, uma palavra simples, um gesto pequeno, e de repente, tudo parece carregar um significado muito maior. Então alguém diz, isso é amor, ou talvez, isso é destino. Mas existe algo sobre a atração humana que poucas pessoas realmente compreendem. Algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos. Porque aquilo que sentimos quando nos apaixonamos nem sempre nasce da outra pessoa. Muitas vezes, nasce de algo muito mais antigo dentro de nós. Algo silencioso. Algo que esteve escondido durante anos. E quando esse algo finalmente encontra um reflexo no mundo exterior, a atração surge, intensa, magnética, quase impossível de ignorar. Mas aqui está a parte que poucas pessoas percebem. Quando sentimos uma atração extremamente forte por alguém, muitas vezes não estamos vendo essa pessoa como ela realmente é. Estamos vendo uma imagem construída pela nossa própria mente. É como se partes esquecidas da nossa personalidade fossem projetadas sobre o outro, transformando aquela pessoa em um espelho vivo das partes da nossa própria psique que ainda não foram compreendidas. E isso explica algo curioso. Algumas pessoas entram na nossa vida e simplesmente passam, mas outras parecem provocar uma tempestade emocional, mesmo que mal as conheçamos. Mesmo que algo dentro de nós diga que aquela relação talvez não seja saudável, ainda assim, a atração permanece, quase hipnótica. E para entender por que isso acontece, precisamos olhar para algo que existe dentro de todos nós, a sombra. Dentro de cada pessoa, existe uma parte da mente que raramente mostramos ao mundo. Partes da nossa personalidade que aprendemos a esconder. Emoções que reprimimos. Desejos que foram considerados inaceitáveis, traços que foram julgados, aspectos que nunca tiveram espaço para existir livremente. Ao longo da vida, essas partes são empurradas para o inconsciente, mas elas não desaparecem. Elas permanecem vivas, silenciosas, esperando uma oportunidade de retornar à superfície. E uma das formas mais poderosas que elas encontram para fazer isso é através da atração. Por isso algumas pessoas despertam emoções desproporcionais dentro de nós. Não é apenas desejo, não é apenas curiosidade. É como se aquela pessoa tivesse tocado algo muito antigo dentro da nossa história emocional. Algo que estava adormecido, algo que ainda não foi resolvido. Agora pense por um momento. Você já percebeu como algumas pessoas parecem exercer um poder inexplicável sobre você? Mesmo quando sua mente racional percebe sinais de alerta, mesmo quando algo parece estranho, ainda assim, existe uma força puxando você em direção a elas. Essa força raramente vem apenas da outra pessoa. Ela vem daquilo que aquela pessoa representa dentro da sua própria mente, porque muitas vezes aquilo que buscamos no outro é na verdade um reflexo de algo que sentimos faltar dentro de nós mesmos. E isso cria uma dinâmica muito interessante. A mente inconsciente começa a procurar pessoas que despertem certas emoções familiares, mesmo que essas emoções não sejam saudáveis, porque para o inconsciente, o que é familiar parece seguro, mesmo que traga sofrimento. Isso explica algo que muitas pessoas percebem apenas depois de anos. Os padrões, relacionamentos diferentes, histórias diferentes, mas o mesmo tipo de dinâmica emocional, a mesma sensação, a mesma frustração, a mesma intensidade. E então surge uma pergunta silenciosa. Por que isso continua acontecendo comigo? A resposta pode ser desconfortável, porque muitas vezes não estamos escolhendo nossos relacionamentos de forma totalmente consciente. Existe algo dentro da mente humana que tenta constantemente resolver histórias emocionais do passado.
experiências que ficaram incompletas, sentimentos que nunca foram totalmente compreendidos. E enquanto essas histórias permanecem inconscientes, elas continuam influenciando nossas escolhas. Isso significa que algumas das atrações mais intensas que sentimos não estão apontando para o futuro, elas estão apontando para o passado. A mente tenta recriar situações emocionais antigas, esperando que desta vez o final seja diferente. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quando projetamos partes da nossa mente em outra pessoa, criamos uma ilusão poderosa. Acreditamos que aquela pessoa possui algo essencial que nós não temos, algo que pode nos completar, algo que pode preencher um vazio. E quando acreditamos nisso, o relacionamento começa a carregar um peso enorme. A outra pessoa deixa de ser apenas alguém com qualidades e defeitos. Ela se torna um símbolo de reconhecimento, de validação, de pertencimento. E quando alguém ocupa esse lugar psicológico, o relacionamento se torna muito mais intenso, mas também muito mais frágil. Porque nenhum ser humano consegue sustentar esse papel por muito tempo. E é nesse momento que muitas relações começam a se transformar. Aquilo que parecia paixão começa a se misturar com ansiedade. A presença da pessoa traz euforia. A ausência traz inquietação. Cada gesto parece carregar um significado profundo. Cada silêncio parece ameaçador. E pouco a pouco, o relacionamento se transforma em um campo emocional instável. Mas existe algo libertador em compreender tudo isso. Porque quando começamos a reconhecer nossas próprias projeções, algo muda profundamente dentro de nós. A atração deixa de ser uma força completamente inconsciente. Ela se torna um sinal, um indicador, um convite para olhar para dentro, perguntar a si mesmo: o que exatamente essa pessoa desperta em mim? Qual emoção aparece quando estou perto dela? Qual medo surge quando ela se afasta? Porque muitas vezes a resposta para essas perguntas revela algo importante. Talvez a necessidade de ser visto. Talvez o medo de abandono. Talvez uma parte da personalidade que nunca teve espaço para se expressar. Quando começamos a perceber isso, a relação com a atração muda completamente. A urgência diminui, a consciência aumenta, e algo curioso começa a acontecer. As pessoas que antes pareciam irresistíveis começam a perder o poder que tinham sobre nós, porque percebemos que aquilo que buscávamos nelas, na verdade, pertence à nossa própria jornada interior. E quando essa compreensão começa a surgir, uma nova forma de relacionamento se torna possível. Relacionamentos baseados não na projeção, mas na presença. Não na necessidade de completar algo que falta, mas na escolha consciente de compartilhar a vida com outra pessoa. E talvez essa seja uma das descobertas mais importantes sobre a mente humana. O verdadeiro encontro com o outro só acontece quando começamos a nos encontrar dentro de nós mesmos, quando reconhecemos nossas próprias sombras, quando integramos as partes da nossa personalidade que antes estavam escondidas, quando deixamos de procurar fora aquilo que precisa ser compreendido dentro. Nesse momento, algo muda. O amor deixa de ser uma tentativa de cura emocional e se torna algo muito mais simples, muito mais verdadeiro, muito mais livre. E talvez a pergunta mais importante não seja por que certas pessoas nos atraem tanto. Talvez a pergunta mais profunda seja outra. O que dentro de mim está pedindo para ser visto através dessa atração? Porque às vezes, a pessoa que parece despertar tudo dentro de você é apenas o espelho silencioso de algo que sempre esteve dentro da sua própria mente. E quando você finalmente enxerga isso, algo muda. Não apenas nos seus relacionamentos, mas na forma como você entende a si mesmo. Agora eu gostaria de saber algo de você. Enquanto você escutava essa reflexão, alguma parte da sua própria história veio à sua mente? Talvez um relacionamento intenso. Talvez um padrão que começou a fazer sentido agora. Se algo disso tocou você de alguma forma, escreva nos comentários a palavra consciência. Às vezes, colocar em palavras aquilo que sentimos é o primeiro passo para transformar algo que estava inconsciente em algo que pode finalmente ser compreendido. E se esse tipo de reflexão sobre mente, comportamento humano
e autoconhecimento faz sentido para você? Inscreva-se no canal Silêncio, porque aqui nós exploramos aquilo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber: as forças invisíveis que moldam nossas escolhas, nossos sentimentos e aquilo que chamamos de destino.